Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Alan Cariotti, sou diretor regional da América Latina para a Netscope. Vou falar hoje da segurança na nuvem, bem ligado com o que meu companheiro da Palo Alto conversou agora. Eu vou dar uns cases práticos de como implementar segurança na nuvem, visto do ponto de vista da Netscope como solução líder em CASB, Cloud Access Security Broker. Hoje, o modo de trabalho, como a gente está trabalhando, colaborando com as outras empresas, mudou. A gente trabalha desde qualquer lugar, qualquer dispositivo, a qualquer momento. A gente tem que mandar arquivos grandes, não consigo por e-mail, consigo com Dropbox, consigo com Box, consigo com G-Drive. Então, vou usar as ferramentas que uso na vida toda, na vida pessoal, para o dia a dia corporativo. E isso acaba fazendo que eu tenha cada vez mais dados sensíveis na nuvem. E tem que ter um jeito de controlar a informação sensível, seja por regulação, seja por concessão de informação privada, informação confidencial. A segurança vem evolucionando conforme a tecnologia evoluciona, os aplicativos vão evolucionando. A gente viu, todo mundo aqui tem uma boa experiência de segurança. A gente iniciou com os anos 80 com os firewalls, depois a explosão da internet, vinha o web proxy, depois o Next Generation Firewall, que vem a controlar quais são os aplicativos que estão sendo utilizados, mas o problema é que eles não vão conseguir entender os detalhes de que atividades estão sendo utilizadas dentro dos aplicativos. Vou dar um exemplo. Estou utilizando o LinkedIn, estou fazendo um post, estou fazendo um share, estou compartilhando um arquivo pelo Messenger da LinkedIn ou do Facebook, por exemplo. Estou dentro da Office 365 OneDrive. Estou utilizando uma instância pessoal, estou utilizando uma instância corporativa. Todas essas informações são informações que um CASB, uma tecnologia Cloud Access Security Broker, vai conseguir analisar e definir uma política em cima dela. Então, a gente fala a linguagem da API, que são todas essas atividades dentro do cloud. Quando a gente faz um post no Facebook, é uma chamada API, não é um tráfego HTTP. O mercado de cloud, a maturidade do mercado hoje pode ser categorizada em 4 fases. Todo mundo aqui está dentro de uma fase, ou seja, não utilizamos o cloud, bloqueamos os aplicativos, já estamos utilizando algumas aplicações, não sabemos como securizar, como proteger as informações, já temos alguns controles para Shadow IT. O Shadow IT é todos os aplicativos que estão sendo utilizados por os usuários sem controle do departamento IT. Vamos falar um pouco mais do Shadow IT agora. E depois, os clientes já têm entendido, já têm uma solução para proteger a informação na nuvem. Tá? Falando do Shadow IT, qual é o controle que os usuários, as empresas têm hoje? O controle hoje é uma visibilidade e um controle de menos de 5% dos aplicativos que estão sendo utilizados dentro das empresas. A Netscope faz um Cloud Risk Report a cada 3 meses. A gente evalua a nível mundial, em todos os nossos clientes, quantos aplicativos, uma mídia de quantos aplicativos estão sendo utilizados em cada empresa. No Cloud Report de setembro, saíram uma quantidade de 1.031 aplicações, dos quais somente 50 estão com controle do departamento de IT. O que significa isso? Que o departamento de IT das empresas tem controle somente de menos de 5% dos aplicativos que estão sendo utilizados. O resto está gerado por áreas de negócio que contrataram uma aplicação SaaS ou um serviço IaaS ou PaaS, sem falar com IT. Por quê? Porque é sensível contratar hoje um aplicativo sem precisar falar com IT. É cloud, né? O resto, 25%, é aplicativos dos usuários, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, etc. Então, se classificamos esses aplicativos, podemos ver que os aplicativos tem aplicativos de marketing, tem aplicativos de recursos humanos, tem aplicativos, a gente subraiu aqui em laranja, os aplicativos que vão ter informação mais confidencial, que vai ser mais provável que eles vão ter informação mais confidencial. Como vocês veem aqui, tem somente a ponta visível do iceberg que é visível, né, para o departamento IT. Tudo o resto é o que chamamos de Shadow IT. A gente precisa controlar a informação tanto dentro dos aplicativos que chamamos de sancionados, que é a ponta visível do iceberg, como os aplicativos não sancionados. Tá? Vamos ver como podemos fazer. Hoje, quando usamos um aplicativo como, por exemplo, Office 365,
podemos acessar no Office 365 com vários métodos. Primeiro, o web browser. Entro no web browser, acesso no OneDrive, subo os arquivos. Segundo, com dispositivo pessoal ou corporativo móvel. Vou poder entrar aqui no aplicativo de Excel, Word, etc. e acessar a informação que tem sincronizada com o OneDrive ou com o Office 365. Terceiro, o OneDrive, como Dropbox, como Box, como todos os sistemas de cloud storage, tem conectores que permitem sincronizar a informação. E último, dispositivo não gerenciado. Claro, com todos esses métodos, consigo acessar a informação corporativa desde um dispositivo não gerenciado. Posso, por exemplo, descarregar informação em um dispositivo não gerenciado? Posso fazer isso? A Microsoft tem uma segurança, mas permite evitar um usuário recuperar informação em um dispositivo não gerenciado? Não. A resposta é não. É negativa. Então, vamos falar um pouquinho dos analistas. Qual é a opinião dos analistas respeito à segurança na nuvem? Então, primeiro, a Gartner, no início do ano, 2017, mandou uma recomendação para os CISOs a nível mundial, que estão com o contrato do Gartner, para dar como prioridade número 1, implementar uma tecnologia CASB. Eles classificam o CASB com 4 critérios. Visibilidade, a gente tem cobertura 100% de todo o tráfego cloud, sejam aplicações sancionadas ou não sancionadas. Compliance, entender, reportar e controlar o uso dos aplicativos, sejam sancionados ou não sancionados. Proteção da informação, a gente está com um DLP reforçado com contexto. O contexto significa que o usuário está utilizando, por exemplo, um dispositivo pessoal, corporativo, está dentro da rede da empresa, fora da rede da empresa, está se conectando desde Rússia, por exemplo, ou desde China, e com controle de ameaças. Vamos falar um pouco mais das ameaças na nuvem, nessa apresentação. Então, esses são os 4 critérios do Gartner. O Magic Quadrant do Gartner ia ter saído para a semana passada, no final das contas está demorado, vai sair daqui a pouco. Invito vocês a seguir essa evolução. Mas saiu a IDC, faz 2 semanas. A Netscope foi colocada como um dos líderes dentro do mercado de Cloud Access Security Broker. Esse informe, esse relatório está disponível na web da Netscope. Então, vocês podem descarregar. Então, vamos falar um pouquinho das estatísticas que a gente está vendo nas empresas. Primeiro, se pergunto para vocês, vocês sabem dizer quantos dados corporativos estão armazenados hoje dentro de alguma nuvem? Vocês têm informação? Que porcentagem de informação está armazenada hoje em contas de Box, Dropbox, G-Drive, etc.? Eu fiz essa pergunta várias vezes e ninguém sabe responder. É muito difícil hoje, sem um CASB, controlar a informação confidencial. Hoje, a gente vê que um terço da informação corporativa está sendo armazenada em alguma nuvem. Okay? E esse número está subindo. No final das contas, foi o que falei. Você pode mandar um arquivo? Sim. Como você quer um arquivo? Por e-mail, Dropbox, Google Drive, iCloud Drive, AirDrop ou Creative Cloud? Me surpreende, por favor. Vai ser a surpresa quando você vai achar o arquivo. Isso vai acontecer o dia todo. Tá? Então, o pior de tudo é que cada vez que subimos um arquivo no Google Drive, por exemplo, ou no Dropbox, compartilhamos com uma média de 3 pessoas. Isso está sincronizado, né? A gente compartilha uma pasta, sincroniza a pasta. E o que a gente vê é que dentro dos serviços sancionados, os serviços corporativos aprovados pelo Departamento de IT, tem 8% de arquivos que vão em contra de alguma política de DLP, controle de fuga de informação, Data Loss Prevention. Então, 8% dos arquivos que estão em cloud público não deveriam estar em cloud público, não deveriam estar guardados em cloud público e compartilhados. Além disso, tem um ecossistema de aplicações. Por exemplo, você desde o Box pode acessar no G Suite, pode acessar no Salesforce, pode acessar no DocuSign. Então, o arquivo, o ativo, o dado o que tem valor hoje é a informação, né? O dado nunca vai passar por o posto do trabalho, nunca vai passar por a rede da empresa. Vai ficar viajando de uma nuvem a outra. Então, realmente, o enfoque de solução tem que ser um pouco diferente no mercado cloud, né? A gente não vai conseguir controlar isso com firewall. Tem que ter uma solução que controla tudo o tráfego desde a nuvem também, porque tem comunicação intercloud. Vamos ver 5 casos de uso de uma tecnologia CASB. Por que as empresas,
A gente trabalha com milhares de empresas líderes, empresas muito grandes no mundo. Vamos ver quais são os 5 métodos, casos de uso de uma tecnologia Casby, com algumas demonstrações. O primeiro é entender o que está acontecendo. Qual é a informação, quais são os aplicativos que estão sendo utilizados, qual é a informação que está descargada ou subida nos arquivos. E a gente vai poder classificar os aplicativos com o nível de segurança. A gente tem aqui uma janela que é o Cloud Confidence Index. A gente vai classificar todos os arquivos com o nível que está dentro da nuvem verde, nesse caso, é de 1 a 100. E esses aplicativos vão ser classificados em função do nível de segurança de cada aplicativo. A gente vai analisar, por exemplo, o compliance. Se eles estão cumprindo com normas, regulações como o PCI. Se os data centers estão cumprindo com, por exemplo, SOC 1, SOC 2, ISO 27001. Tá? Todas as regulações. Então, para cada aplicativo, uma base de mais de 24.500 aplicativos hoje, a gente vai analisar certificações, proteção de informação, proteção de acessos, criptografia, por exemplo, auditabilidade, disaster recovery, se eles têm metodologias para disaster recovery, legal. No nível legal, por exemplo, a gente analisa quando você faz uso do aplicativo, se você vai fazer uma sessão dos dados pelo proprietário da aplicação. Por exemplo, PDF2Go. Você usa PDF2Go para converter um arquivo PDF em Word ou Excel. Você faz uso desse aplicativo, você vai ceder os dados pela PDF2Go. Os dados não vão ser mais seus. E a PDF2Go pode fazer qualquer coisa com os dados. Pode vender, pode fazer qualquer coisa, né? Porque eles são proprietários dos dados. A gente vai analisar isso também do ponto de vista legal e, porém, vulnerabilidade e exploits. Se o aplicativo está vulnerável, se eles tiveram algum breach de segurança. A gente vai classificar os aplicativos. Isso é uma ferramenta que ajuda muito em fazer o governance, a governança de quais são os aplicativos que a gente vai sancionar. Tá? A gente pode comparar, por exemplo, Office 365 com o G Suite e ver qual é quem tem certificação PCI, porque é um banco. Então, eles trabalham com dados de cartões de crédito e eles precisam cumprir com PCI. O segundo caso de uso é visibilidade de informação dentro de um Office 365 corporativo. Pode ser Office 365, pode ser Box, Dropbox, Salesforce, etc. Aqui o que a gente vai buscar, nesse caso, nesse exemplo, nessa demo, é os direitos de acesso, os direitos de compartimento de informação, por exemplo, dentro da Office 365. Podemos também aplicar o DLP. Tem DLP para dados estruturados, tem também DLP para dados não estruturados. Tá? Então, nesse caso, a gente fala de GDPR, que é uma regulação que vai entrar na Europa o ano que vem em vigor, que é proteção de dados pessoais. Igual que aqui no Brasil tem uma lei de proteção de dados pessoais, você trabalha com dados pessoais de clientes ou de empregados, você não pode perder os dados pessoais das pessoas. E as pessoas têm um direito de revisar informação pessoal. Tá? É igualmente aqui no Brasil. Então, nesse caso, a gente tem uma demonstração aqui de ver uma instância do Office 365. A gente vai ter visibilidade da exposição dos arquivos, se os arquivos são privados, compartilhados internamente, públicos, externamente, compartilhados externamente. Se tem alguma violação de alguma política de DLP, por exemplo, e o tipo de arquivo. Vamos iniciar o vídeo, por favor? Não sei se... Desculpa. YouTube. Tuyo, pode iniciar, por favor? Obrigado. Então vamos iniciar o vídeo para ver. Queria fazer uma demo em vivo, mas aqui não deu. Então a gente gravou vídeos. A gente vai mostrar como podemos buscar informação dentro de um Office 365. Pode ser, como eu falei, outros aplicativos. A gente tem conexão direta com API. Então, a API não é intrusivo. A gente vai conectar a nuvem da Netscope com a nuvem do provedor, Amazon Web Services, o S3 Bucket, o Office 365, Google Suite, etc. Vai poder ver o tipo de arquivos, se são documentos, imagens, etc. E vamos poder analisar quais são os arquivos que estão compartilhados com usuários internos ou com usuários externos e analisar os domínios que estão sendo utilizados nesse caso. Aí vamos poder entrar em detalhe com os tipos de arquivos, se os arquivos são públicos.
entrar em detalhe dos arquivos compartilhados. Okay? Isso dá muita visibilidade. Isso é uma conexão que a gente faz com o login do usuário, administrador do domínio, 5 minutos. É uma coisa muito sensível. Igual que o Discovery, que vimos antes, é uma coisa muito sensível de fazer. Aqui podemos fazer, por exemplo, uma seleção para ver somente os arquivos que foram compartilhados externamente e que vão encontrar uma política de DLP. Então, aqui é GDPR, mas poderia ser outro tipo de classificação da informação. A gente vai se integrar com sistemas de classificação de informação e vai poder trabalhar também com expressões regulares ou com informação, buscar informação diretamente com alguns dos perfis que a gente tem no sistema. E podemos também criar, por exemplo, temos um cliente que precisou criar expressão regular do CNPJ brasileiro. A gente cria com Regex sem problema. Então aqui vamos poder selecionar um perfil de DLP. Acho que o vídeo parou. Acho que parou o vídeo. Acabou? Sim, acabou. E ver com quem foi compartilhado esse vídeo. O terceiro caso de uso é controlar quando um usuário está tentando compartilhar um arquivo com um usuário que não é válido. Por exemplo, tem arquivos classificados que não precisam compartilhar com externos, que vão ser somente uso interno. Ou vai compartilhar somente os arquivos com usuários aprovados. Então, vamos iniciar o vídeo, por favor. Nesse caso, posso ver um arquivo aqui, gdpr.doc. Ficou um pouquinho pequeno para vocês. Então, vou comentar. Esse arquivo, a gente vai ver qual é a instância que ele está, qual foi o usuário que foi subido esse arquivo, quem tem acesso nesse arquivo. Vou poder analisar quais são os usuários. E vamos entrar no OneDrive e tentar trabalhar com esse arquivo. Nesse caso, eu tenho 3 pessoas que têm compartilhado esse arquivo, okay, que são domínios internos. Vou tentar compartilhar com mais uma pessoa que é de um domínio externo. Aí vou colocar o e-mail da pessoa, esse é o OneDrive Office 365. E vou tentar compartilhar esse arquivo. A gente vai ver que aqui o arquivo, esse é um domínio externo. O arquivo vai ser compartilhado e imediatamente os direitos de acesso vão ser removidos, porque a Netscope vai remover os direitos de acesso porque esse arquivo é confidencial. Tá? Então já foi compartilhado. Vamos a refrescar a tela e ver. Aqui temos 4 pessoas que têm acesso no arquivo. Refrescamos e vamos ver que vamos analisar os direitos de leitura ou de descarga desse arquivo. E vamos ver que agora, para esse documento que foi classificado, somente tem os 3 usuários que são internos que tinham antes o direito de acesso. A ideia aqui é controlar dentro de um aplicativo de storage ou de um aplicativo SaaS quem tem acesso. Se é um domínio não autorizado, bloquear o acesso desde um domínio não autorizado. Okay? Ok. O quarto caso de uso, de 5, é a exfiltração da informação da informação da companhia sensível. É uma aplicação não sancionada. Tá? Então, aqui temos um posto de trabalho. Vai tentar está trabalhando com o OneDrive corporativo, o domínio é booters.eu, vai tentar colocar informação dentro de uma instância diferente. Tá? Então, todas as empresas têm contratistas, né? Tem pessoal que trabalha de fora e tem acesso. Então, dentro do firewall, se a gente autoriza o OneDrive, tem que autorizar o OneDrive para todos. Aqui o que a gente vai fazer, vamos iniciar o vídeo, por favor, controlar a instância. Se você está utilizando uma instância corporativa ou se você está usando uma instância pessoal. Então aqui o cara vai acessar um documento, subir esse documento em um navegador, vai acessar no Office 365 OneDrive.
principal driver que a gente está vendo na região é o Office 365. Tem muitas empresas que estão migrando também para Google, mas a maioria delas estão com Office 365 e estão com... Muitas empresas fazem o salto na nuvem e depois se preocupa pela segurança. Aqui a gente tem possibilidade. Então ele vai se conectar com o domínio corporativo, na instância corporativa. Tá? Aí está tudo bem, ele está trabalhando no... Ok, está um pouquinho lento o vídeo, não sei porquê. Vai acessar no domínio corporativo, ele vai tentar subir os arquivos. Sempre o efeito demo, mesmo com a vídeo tem um efeito demo, né? O vídeo está muito lento, não sei porquê. Então ele vai acessar no OneDrive, subir esse arquivo, que é considerado como confidencial, porque tem dados pessoais, poderiam ser dados de cartões de crédito, poderiam ser dados medicais. A gente trabalha com clientes de todos os sectores. Aqui. Aí ele vai subir esses arquivos dentro da instância corporativa, de novo. Aí não tem problema nenhum, porque ele precisa disso para trabalhar, para colaborar. Ok, aqui tudo bem, não tem problema. Subiu os arquivos do OneDrive corporativo. Agora, acho que ele vai desconectar e conectar de novo com outra instância, que é uma instância pessoal ou uma instância de outra empresa. Vai fechar. Abrir o navegador de novo e conectar com uma instância pessoal. Isso acontece muito na Dropbox, acontece na Google Mail, por exemplo. Você usa conecta com o Gmail e vai usar o Gmail pessoal ou o Gmail corporativo, né? Então tem que fazer um controle das instâncias. Isso é muito comum os clientes pedirem isso para a gente. Aí vai entrar em uma instância diferente. Antes entrou como booters.eu, nesse caso vai entrar como Cloud API. Nesse caso, a gente está controlando o acesso com um cliente instalado no posto de trabalho, tá? Porque esse dispositivo é gerenciado, então a gente tem um cliente instalado no dispositivo. A gente consegue controlar as instâncias. Parou o vídeo de novo, né? Tenta voltar para o final. Aí iniciou de novo. Volta para o final, mais ou menos 3/4, isso. Tá, aqui um pouco antes. Aqui, tá bem. Ok. Então ele vai... Ok, foi um pouquinho antes ainda. Pode voltar um pouquinho, Túlio? Aqui, tá bom. Então aqui bloqueou o documento, porque o documento foi detectado como um documento confidencial, tá? Porque é uma instância pessoal e aí tem uma mensagem para o usuário. Nesse caso, damos uma opção para ele incluir uma justificação. Pode ser que ele está respondendo a uma RFP e ele precisa usar, né? Então tem que ficar, em alguns casos tem que ficar aberto. Vou avançar porque o tempo com esses vídeos lentos está acabando. O último é controlar os dispositivos não gerenciados. Por exemplo, eu tenho acesso de Office 365 desde um dispositivo pessoal, quero controlar os usuários em acessar. Aí, bom, não vou mostrar o vídeo porque a gente vai ficar sem tempo, eu quero terminar a apresentação. Mas a gente está aqui em um stand, vocês podem passar e ver em tempo real. Proteção contra ameaças, o que a gente está vendo no cloud? Tá? Primeiro, quantidade de backdoors, ransomware. Segundo, uma quantidade de 23% de malware que foi compartilhado com outras empresas, com outros usuários, dentro dos cloud storage. Tá? A gente descobriu várias ameaças, vou falar somente de dois. Primeiro é o Veerlock. Veerlock é um ransomware e um malware ao mesmo tempo. Ele vai criptografar o arquivo e vai infectar os arquivos, que vão depois infectar o resto dos arquivos
dentro de uma mesma pasta. Tudo isso está sincronizado pelo Dropbox, etc. São sistemas de cloud storage. Então aí você vai sincronizar com todas as pessoas e vai infectar os usuários e vão criptografar os arquivos dos outros usuários. Então tem um efeito que chamamos de fan-out. É um efeito porque o cloud storage permite, com sincronização, infectar muitas pessoas ao mesmo tempo. O Cloud Squirrel é similar, mas ele nesse caso, o usuário vai receber um e-mail com um PDF e o PDF vai chamar payloads infectados que estão dentro do Dropbox, Box, Amazon Web Services. São serviços habilitados dentro das empresas, então o payload vai ser descargado. Então a gente vai ter uma metodologia para poder remediar, detectar os arquivos e remediar e voltar, por exemplo, a uma versão não infectada dos arquivos. Tá? Aqui na Nextop, vai falar 5 minutos da empresa. A gente é uma empresa americana. Levantamos mais de 250 milhões de dólares. Estamos trabalhando com clientes maiores, hoje 400 empregados a nível mundial. E estamos trabalhando com os maiores clientes do Office 365, Google, para a segurança na nuvem. Tá? A gente tem esses clientes no mundo. Vou falar somente de 3 casos. Vocês veem aqui que tem um pouco de tudo. Tem clientes no Brasil também. Vou falar de 3 casos. Primeiro, Fortune One, que é uma empresa de retail, a Walmart. É o maior cliente da Microsoft para o Office 365. São 2 milhões de usuários a nível mundial. A gente está implementando aí, faz 2 anos que eles têm a solução, estão implementando por países e eles estão protegendo o Office 365 com Netscope. Starbucks é um caso de controle de dispositivo pessoal quando conectam um aplicativo sancionado. Então eles vão detectar que o dispositivo é pessoal, com conexão, por exemplo, no Office 365, e vão controlar que eles podem acessar, mas não podem descargar conteúdo em dispositivo pessoal ou não podem subir conteúdo desde um dispositivo pessoal. E Toyota tem controle de informação confidencial dos desenhos dos carros. A gente recebeu muitos prêmios. O último prêmio foi o melhor DLP para o cloud. Estamos agora lançando o Netscope for Web, que é um proxy na nuvem para controlar todo o tráfego dos usuários, tanto até internet como até aplicativos cloud, com a mesma consola. E aplicar as mesmas políticas, seja um tráfego web, seja um tráfego aplicativo, software as a service, como IaaS ou SaaS. Então, vou acabar com essa slide, que é a vantagem da Netscope. Primeiro, que somos o único CASB que permite controlar milhares de aplicativos, não somente autorizar ou bloquear, sino controlar as atividades e aplicar um DLP. Dentro de milhares de aplicações, 4.000 aplicações. Hoje a gente descobre 25.000 aplicações, mas consegue controlar em 4.000 aplicações SaaS, IaaS e PaaS, as atividades feitas pelas chamadas API. Esse é o primeiro ponto que é importante. Por exemplo, tem um cliente que vai implementar Workplace by Facebook. Ele precisa controlar, vai implementar Workplace by Facebook por evitar o WhatsApp, basicamente, compartilhamento de informação dentro do WhatsApp. Ele vai dar uma solução que é Workplace by Facebook, mas ele precisa controlar o que os usuários estão fazendo dentro do Workplace by Facebook. O DLP recebeu prêmios. Ele consegue também controlar com tecnologias muito avançadas como fingerprinting, exact match. A gente pode subir um arquivo, por exemplo, de medical record e analisar esse arquivo, qualquer arquivo que se pareça nesse padrão, e bloquear, por exemplo, ou autorizar. Okay? A gente consegue fazer as políticas de uma forma do contexto. Né? O dispositivo está, qual é o aplicativo, qual é a categoria de aplicações, qual é o usuário, qual é o dispositivo, se é gerenciado ou não gerenciado, desde que país, desde que rede, se ele está dentro da rede, fora da rede, etc. Proteção contra ameaças. Vimos hoje que ameaças para o cloud existem muitas, e é importante se proteger e controlar 100% dos casos de uso. Dispositivo pessoal, dispositivo não pessoal, dispositivo corporativo, dentro da rede da empresa, fora da rede da empresa e aplicações todas. Porque não adianta ter uma segurança para o Office 365, mas deixar o WeTransfer aberto, né? Ou sem controle. Então, em resumo, tem uma mudança das tendências dentro das empresas que precisam uma mudança dos requerimentos de segurança. Você pode conseguir o cloud seguro, com visibilidade, compliance, controle de informação, com a Netscope. A gente trabalha com milhares das maiores empresas do mundo. Deixei essa para a pergunta, mas não tem mais tempo para a pergunta. Então, se vocês têm alguma pergunta,
A gente está no stand lá fora, na Sunlight, que é um parceiro. Vocês podem passar lá e a gente conversa. Eu invito vocês também a perguntar para o Cloud Risk Assessment, que é o Discovery, que a gente falou no início. A gente toma os logs e podemos dar um relatório para vocês da quantidade de aplicativos que estão sendo utilizados, qual é o nível de risco deles e qual é a quantidade de informação que foi subida, descarregada dentro de seus arquivos, dentro de seus aplicativos. Okay? Muito obrigado.